Você deve estar olhando com aquela cara, professor, mas que pirangara, isso não se faz não. Toda vez que a gente está começando a pegar o ritmo, mas você fica atento, você já sabe, é só olhar o tempo da aula que eu tento ser o mais disciplinado possível em relação ao tempo correto, tá certo? Às vezes a gente extrapola um pouco, porque a gente faz o comentário daquela mensagem, é fim de prova, eu não vou estender o comentário para ter que levar duas questões para uma aula de 15 minutos, ou então uma questão básica, rápida, e não dá. A gente dá uma apertada, comenta um pouco para dar aquela compactada, mas aí fica tranquilo, né? Vamos lá, olha só. Nós falamos que o porquê separado e sem acento, ele é utilizado nesse contexto, né? O primeiro deles você já sabe, pergunta em início de frase. Eu vou relembrar isso aí como dica mesmo para você, só para a gente poder entender o porquê, junto com acento, de a letra A ser a melhor resposta, ser de fato a resposta correta. Qual foi a armadilha que a FGV colocou? Qual foi a armadilha que ela montou aí para tentar tirar você de tempo? Vamos dar uma olhada aí? Olha só. Quando eu coloco, por exemplo, porquê separado e sem acento? Vamos analisar bem esse porquê. Porquê separado e sem acento? Início de pergunta, usado geralmente em perguntas, é início de frase. Foi exatamente essa dica aí que a FGV colocou, deturpando, dando uma distorcidazinha para ver se derrubava o candidato. Porque o candidato, realmente, é natural isso, e muitos cursinhos dão essa dica realmente, ó. Toda vez que você observar o porquê no comecinho da frase e for uma pergunta, você perceber que a frase é uma pergunta, beleza, porque separado e sem acento, pergunta e início de frase. Foi o que eles fizeram com a letra A. Maldade, maldade mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver o que foi que a FGV fez. Você já deve estar percebendo aí. Você está com a prova na frente, eu só estou com o slide aqui, tranquilo. Aí veja, essa é a primeira regra do porquê, tá? Pergunta em início de frase, né? Pergunta em frase interrogativa direta. Pergunta mesmo, tá? Agora detalhe. Pergunta em início de frase quando o porquê, a palavra porquê, for realmente o pronome interrogativo. Quando ele for o responsável pela pergunta. Por que você fez isso? Por que você não veio? Entendeu? Então, a palavra porquê é que está puxando aí o carrinho da pergunta. Está puxando o trem aí, os vagões da pergunta. Entendeu essa história? Quem faz a pergunta aí é a palavra porquê. Por que você não entendeu? Por que você fez isso? Por que tudo aconteceu? A pergunta está centrada na palavra porquê. Entendeu agora? Vamos seguindo. Esse porquê aí. E para ele vir, por exemplo, em pergunta, início de frase, tá? Quando é que eu uso ainda esse porquê separado e sem acento? Quando é que eu posso utilizá-lo? Uma outra forma bem característica. Quando ele vier no meio da frase. Esse porquê separado e sem acento pode ser utilizado no meio da frase. Pode, sem problema algum. Sabe como? Quando você trocar, exatamente, quando você trocar por pela qual, pronto. Você já sabe, tá manjando isso, né? Beleza, tranquilo. Este é o caminho porque passo todos os dias. Porquê separado, sem acento. Este é o caminho pelo qual passo todos os dias, não é isso? Vamos dar uma revisada só para você entender a minha linha de raciocínio. O caminho porque passo todos os dias. Este é o caminho pelo qual eu passo todos os dias. As dificuldades porque passamos na vida, separado sem acento. As dificuldades pelas quais passamos na vida. Entendeu aí? Então você troca por pelo qual, pela qual. O motorista não disse por que motivo, por qual linha de ônibus, por que linha de ônibus eu devo seguir, por que caminho eu devo seguir, por qual caminho. É um outro caso também do porquê separado e sem acento. Legal? Lembra aquela música de Tim Maia? Aquela não sei por que você se foi. Né? Tem aquele negócio? Pois é. Conta saudades, eu senti, pronto, é isso mesmo. Pronto. Essa música mesmo aí. Olha só. Nesta música que acabamos de arranhar aí pra você, né? Eu não vou dizer que eu tô gorjeando a música, claro, não tô com essa bola toda não, né? Beleza. Mas veja, nesta música de Tim Maia, você vai observar o seguinte. Não sei por que você se foi. Vamos pegar só esse trecho aí, tá certo? Só esse trecho mesmo. Não sei por que você se foi. Não sei por que, separado e sem acento. Não sei por que motivo você se foi. Não sei por que razão você se foi. Quando você perceber que na frase estiver subentendida ou expressa a palavra motivo, ou então a palavra razão, quando vier escrita ou então subentendida, não sei por que motivo você se foi, não sei por que razão, nenhum problema. Por qual motivo, por qual razão, entendeu aí? Aí, claro, se a palavra motivo ou razão vier escrita depois do porquê, ou então subentendida, quando você perceber que tem uma brechinha para ela ali, tá tranquilo? Esse porquê também
é separado e sem acento. Mas o caso é o seguinte, gente. Nesse contexto aí, você pode utilizar esse porquê aí também em fim de frase ou em oração. É aquele contexto, né? Quando eu coloco porquê separado e com acento. Quando é que eu vou utilizar o porquê separado e com acento? Porque separado e acentuado pode ocorrer da seguinte forma. Se eu disser assim, por que você não veio? Você já sabe, esse porquê aí é uma pergunta, está no começo da frase, ele deve ser separado e sem acento, não é isso? Por que você não veio? Falamos isso agora há pouco, você acabou de ouvir. Agora se eu disser, você não veio por quê? Olha, eu só estou deslocando isso. Você não veio por quê? Você fez isso por quê? Eu desloco apenas. Esse porquê continua estando aí numa frase interrogativa direta, só que ele foi deslocado para o final da frase, para o final dela. Entendeu aí? Então você não veio por quê? Você fez isso por quê? Separado e com acento. Legal. Pergunta mesmo. Frase interrogativa, né? Direta. Agora eu vou colocar para você duas situações curiosas. A primeira. Ele saiu chateado. Veja, olha só. Depois você escreve, se você quiser, você escreve essa frase. Você pausa o vídeo, escreve a frase no papel para acompanhar a minha explicação, tá certo? Então, ó. Ele saiu chateado. Vou dizer assim, saiu chateado e não disse por quê. Ponto. Saiu chateado e não disse por quê. Separado, com acento, ponto final. Mas eu não estou utilizando o porquê aí numa frase interrogativa direta. Não estou fazendo uma pergunta diretamente à pessoa. Não tem problema. A palavra que no final da frase ou no final de uma oração, no final de frase ou no final de oração, é sempre acentuada. Sobretudo no final de orações, né? No final de frases, no final de períodos. Mas por quê? Monossílabo tônico terminado em E. Se é um monossílabo tônico terminado em E, claro, fica fácil. Você sabe que tem que estar acentuado. É obrigatório. Entendeu aí? Então tem que tomar cuidado, gente. Olha só. Nesse contexto aí, em fim de frase, da mesma forma. Eu só estou mostrando para você aí, claro, mais um exemplo, mais um caso da palavra porquê, que foge aquelas regras feijão com arroz, de situações de fala em que o porquê pode acontecer e pode exatamente levá-la a uma reflexão diferente. Porque a gente às vezes decora aquela coisa congelada, não é verdade? Porque é assim, se separar, se juntar, pergunta, tem aquelas dicas meia sola aí que o pessoal, né, olha assim, não, deixa quieto, eu já decorei tudo. Cuidado com isso, tá? Vou dar mais um exemplo para você. Veja aí, acompanhe. E o nosso exemplo é justamente a frase que a FGV utilizou na prova. Olha só. Ela diz assim, né? Temos de verificar por que motivo ocorre, já vimos isso aqui, tranquilo. É desejável sabermos por que, ainda no século XXI, por que motivo, por que razão. Note, esse porquê aqui está separado e sem acento, porque a frase continua aqui. Eu não encerrei a oração, percebeu? A oração não acabou neste porquê. Agora, aqui na letra D, acabou, ó. Em relação aos desmatamentos, é necessário saber por quê. Percebeu? Vírgula. Mas, olha aqui, ó, olha a sua dica. Pessoal, mas é conjunção coordenativa adversativa. Se esse mas é conjunção coordenativa adversativa, é claro, eu estou começando uma nova oração. Percebeu? Sempre com a intenção de agir, de que se haja, né? Então você vê a oração reduzida aqui também, né? Tá, mas e aí essa história? O mas, como é que fica nesse contexto aqui? Pessoal, é necessário saber por quê, vírgula. Eu acabei, essa oração aqui encerra aqui, ó. Então, o porquê separado e com acento, ele também pode ser utilizado no final de orações, não só no final de frase. Por isso é que está correto. Mesmo que você subentenda motivo ou razão depois, é necessário saber por que motivo, por que razão, mas eu tenho uma vírgula aqui, e depois o início de uma nova oração. Eu tenho uma vírgula e o início de uma nova oração, por isso é que houve a interrupção aqui. Então esse porquê está no final de oração, está correto. Mesmo sendo aquele exemplo de porquê motivo, porquê razão, né, que caracteriza essas duas frases aqui, mas está no final de uma oração. Houve uma vírgula interrompendo e o mas, que é exatamente o conectivo, né? É a conjunção que separa a próxima oração aqui. Então está correto também. Sabemos por que motivo, por que razão os desmatamentos ocorrem. Mesma coisa, tá vendo? Ele utilizou nos 4 exemplos aqui, nesses 4 exemplos, a mesma estrutura de porquê, praticamente idêntica, né? Só mudou aqui um porquê em fim de oração para tentar confundir você. Marcelo, mas por que a letra A é a resposta certa desse negócio? Que história é essa? Vamos estudar esse negócio aí? Olha só.
Por que os desmatamentos são comuns? Se eu parasse por aqui, se eu tivesse parado aqui, por que os desmatamentos são comuns? Interrogação. Estaria correta a frase. Porque a palavra porque, né, esse vocábulo aqui, é o responsável pela pergunta. Seria o responsável pela pergunta. Por que isso ocorre? Por que isso é comum? Agora, veja a diferença. Por que os desmatamentos são comuns? Vamos aceitá-los? Entendeu a diferença? Então, eu tenho um verbo aqui, tenho outro verbo aqui, dois verbos, duas orações, período composto. Vamos aceitá-los, porque os desmatamentos são comuns, entendeu? Esse los aqui cumpre uma função anafórica, ou seja, de referência a algo anterior. Lembra desse negócio? A referência anafórica trata disso, né? Exatamente de você se retomar no texto algo que já foi mencionado. Agora veja, esse porquê aqui, gente, ele tem que ser junto e sem acento. Mas como assim junto e sem acento? Que história é essa? Gente, vamos inverter esse negócio. Ó, vamos supor, como esse los é anafórico, como ele retoma a expressão os desmatamentos, eu vou fazer só uma troca aqui, tá certo? Ó, os desmatamentos, eu vou substituir esse los pelos desmatamentos de novo, tá certo? Ó, vamos aceitar, suponha, tá? Eu estou criando essa ordem aqui só para você entender qual é a lógica que eu estou utilizando aqui. Vamos aceitar os desmatamentos porque são comuns? Interrogação. Veja, eu estou evitando a repetição, tá? Então eu vou retirar esse los, suponha que eu coloco o verbo aceitar normalmente aqui com R, né? Eu estou restaurando a forma verbal. Estou colocando os desmatamentos como complemento aqui. Ah, mas aí você está mexendo na estrutura da frase. Não estou não, gente. É como se você fosse inverter. Ó. Vamos aceitá-los porque os desmatamentos são comuns? Vamos aceitá-los por causa disso? Deu para entender agora? Essa palavra porquê aqui, gente, está indicando exatamente aqui a explicação, a causa, né? Vamos aceitá-los por causa disso? Aí, o que eu acho que a banca deveria ter feito, mas eu já creio, realmente, aí já é uma suposição minha, tá certo? Eu creio que a banca tenha feito isso aí de propósito, né? Porque assim, ela poderia ter colocado uma vírgula aí, seguramente facilitaria muito a sua vida que está analisando a questão. Veja aí, George, olha só. Aí, nesse contexto aqui, você tem, ó, porque os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los. Entenda. A gente sabe que a oração principal, ela vem sempre primeiro, não é isso? Então, vamos aceitá-los. Eu poderia até imaginar que esse porquê aí é um porquê explicativo, né? Porquê coordenada, sindética, explicativa. Conjunção, coordenativa, explicativa. A grande questão que eu estou levantando é o seguinte. Se eu tivesse colocado uma vírgula aí, nessa frase, ó. Porque os desmatamentos são comuns, vírgula, vamos aceitá-los? Eu estou invertendo a ordem, entendeu aí? Existe até certo ponto aí uma ordem inversa. A ordem direta, sujeito, verbo, complementos, advérbios, para frases. Para períodos, oração principal, depois oração subordinada. Em tese, também, oração coordenada assindética e oração sindética. Entendeu aí? Então você poderia ter mostrado, evidenciado aí uma inversão de períodos. Tá. Então ele diz, porque os desmatamentos são comuns, vírgula, vamos aceitá-los? Se eu disser para você, de lasanha, eu gosto. De lasanha, vírgula, eu gosto. A vírgula é obrigatória, porque eu estou antepondo um complemento, um objeto, por exemplo, aí, né, na ordem direta. Mudei a ordem, estou tirando da ordem direta e colocando na ordem inversa. Então, eu gosto de lasanha, não tem vírgula alguma. De lasanha, eu gosto. Nesse caso aí ele colocou, né, vamos aceitá-los, porque os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Então, você poderia ter colocado até uma vírgula aí antes do vamos aceitá-lo aí, para uma questão só de facilitar a vida do candidato. Mas assim, bom, ele optou por não colocar. Errado não está, né? Mas assim, complicou um pouquinho mais, né? Porque esse porquê, esse porquê, gostaram? Pois é, uma vez que esse porquê aí, tá melhor uma vez, né? Uma vez que este porquê funciona como causa ou como explicação, como justificativa, né? Então, eu poderia imaginar que mesmo com valor causal aí, eu teria até certo ponto, grosso modo aí, uma justificativa bem tranquila em relação a isso, certo? Então você já vê aí, claro, né? Por que os desmatamentos são comuns? Vamos aceitá-los? Isso porque junto sem acento. A banca realmente trabalhou aí um exemplo para tentar, né, pegar você na prova, e eu sei que muita gente deve ter se equivocado aí. Claro, esta palavra porquê não está fazendo a pergunta. Ó, por que eles são comuns, tem que aceitar? Eu tenho que aceitar porque isso é comum? E só porque isso é comum eu tenho que aceitar? Entendeu?
Só por causa disso eu tenho que aceitar? Esse porquê está explicando, gente, está justificando. Não está perguntando. A pergunta está vindo aí, ela advém da indagação, vamos aceitar só por isso? Entendeu? Se liga aí. Próxima aula a gente segue. Até lá.